pessoal, continuando a nossa aula sobre os reinos. Eu falei um pouquinho sobre o reino Monera, Fungi e Protista. Hoje eu vou falar em especial sobre o reino Plantae e na sequência depois sobre o reino animal. Qual a habilidade? Comparar os diferentes grupos vegetais com base nas respectivas aquisições evolutivas. O que cada grupo dentro do reino Plantae foi adquirindo no tempo durante a evolução, né? Foram adquirindo. Nós vamos falar hoje em especial do grupo das briófitas, depois na sequência pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Características gerais do reino Plantae. Então, pensa todo tipo de planta que você conhece. Desde o musgo, que é aquele tapetinho verde que a gente encontra em ambiente úmido sobre as rochas, né? Até uma árvore de grande porte, um coqueiro. Então, todas fazem parte do reino Plantae. E quais as características que permitem colocá-las, né, dentro desse reino? Então, elas possuem célula eucariótica, aquela que tem envoltório nuclear, a presença da parede celular, né, composta de celulose, que dá uma maior resistência à célula. Todos são seres multicelulares ou pluricelulares, ou seja, visível a olho nu, e a reserva de energia desse grupo é o amido, né? Então, um monte de molécula de glicose que se armazena e forma o amido. Que mais? Na nutrição, são autótrofos fotossintetizantes, ou autotróficos fotossintetizantes, ou seja, que realiza fotossíntese. Aí pensa lá na plantinha carnívora. Ah, então a plantinha carnívora, porque come inseto, não faz fotossíntese? Não, ela faz a fotossíntese, só que ela complementa a sua nutrição capturando os insetos. Daí cada uma tem um mecanismo diferente para atrair esse inseto e demorar para fazer a digestão e absorver esse nutriente, tá joia? Aqui a gente tem a origem e evolução das plantas, então isso aqui é uma árvore filogenética que conta a evolução e as características de cada grupo. Em especial hoje eu vou falar só sobre as briófitas e depois eu volto nessa árvore para explicar para vocês todas as características. Vou falar aqui em cima o que é importante. O que é embriófita? Então você veja que em embriófita todos os grupos do reino Plantae tem, desde a briófita até a angiosperma. Tá vendo aqui em cima, ó? Embriófita significa que forma um embriãozinho, então depois da fecundação quer dizer que tem um embrião. Agora, onde esse embrião vai ficar, aí elas têm formas diferentes, tá? Veja que traqueófitas, a briófita não faz parte. Então, traqueófitas, daí eu tenho desde pteridófita até angiosperma. O que são as traqueófitas? Que tem traqueia, ou seja, que tem a presença, ó, de vasos condutores de seiva. Por isso que elas crescem. Você vai perceber que no grupo das briófitas, elas não crescem, são plantas de pequeno porte, justamente porque não tem vaso condutor de seiva. Então, não consegue levar a seiva elaborada até lá em cima, ou a seiva bruta, porque não tem o vaso condutor de seiva, tá? Espermatófita, olha aqui, quem são as espermatófitas? Somente gimnosperma e angiosperma. O que significa isso? Que produzem sementes, tá joia? Agora, semente com flor e fruto, somente as angiospermas. Aí a gente vai ver isso em especial no dia que for a aulinha da angiosperma, tá certo? Quais são as características gerais das briófitas, então? As briófitas, elas não possuem flor, não possuem semente, não possuem fruto, não possuem vaso condutor de seiva, por isso elas têm tamanho reduzido. Quando as plantas não têm vaso condutor de seiva, elas são chamadas de avascular, porque não tem o vaso para conduzir a seiva. Elas possuem rizóides, o rizóide seria como se fosse uma raiz que sustenta o musgo, a hepática, né, na terra, só que não tira os nutrientes do solo, tá? O cauloide é o eixo de sustentação, como se fosse esse cabinho aqui, ó, tá? E o filóide são as pequenas folhas. Elas gostam muito de ambiente úmido, sombreado, porque elas dependem da água para a reprodução, tá certo? E a fase duradoura na reprodução é gametófito, que eu vou já explicar agora. Aqui são os exemplos das briófitas: musgo, hepática e antóceros. Normalmente o musgo é o mais comum e a gente conhece, que é aquele tapetinho verde que forma em qualquer frestinha onde tenha bastante umidade sobre as rochas, né? Aquilo são as briófitas.
Como que elas se reproduzem? Então, elas se reproduzem por um processo que se chama alternância de gerações. Ou seja, ela tem uma fase gametofítica. O que significa gametofítica? O próprio nome está contando, porque nessa fase ela é sexuada, ela vai produzir gametas. Então, é como se eu tivesse uma parte masculina e uma feminina. O gameta masculino é chamado de anterozoide e o gameta feminino é chamado de oosfera. Aí vai que esta fase, então, a gente chama que é haploide e mais desenvolvido. O que é haploide? Porque as células têm a metade do número de cromossomos. N, por quê? Porque a hora que o enterozoide encontrar com a oosfera, vai formar o indivíduo 2Ns. Então, a fase esporofítica é a fase que forma os esporos, e daí ela é chamada de diploide, e é a fase mais curta, diploide, porque aí já houve a fecundação da oosfera pelo anterozoide. A fase esporofítica, ela cresce sobre a gametofítica e depende dela. Então, ela cresce como se fosse um cabinho acima, forma uma capsulazinha, nessa capsulazinha tem os esporos. Aí chega um período que essa cápsula abre e libera os esporos que vão se espalhar, tendo água, cada uma vai germinar uma nova plantinha, tá? A reprodução pode ser assexuada ou sexuada. A maioria das briófitas é dioica. O que significa isso? Que tem os dois, tem a planta feminina e tem a planta masculina, a grande maioria das espécies. Mas existem poucas espécies que são monóicas. O que é isso? Que é hermafrodita. Então, num período ela produz gameta masculino e depois no outro feminino. É muito importante que você não esqueça disso, que ela depende da água para que a reprodução aconteça. Sem água não tem como o anterozoide caminhar até encontrar a osfera, tá? Então, em que período que isso acontece? Acontece no período de chuva ou quando cai respingo de água sobre a pedra. Daí vai estar ocorrendo a fecundação. Então, quer dizer que esse grupo de plantas, ele se adapta em condições mais difíceis, né? Então, sobre uma rocha. E ali ela começa a formar um novo ambiente. Então, qual que é a importância dela? Justamente que elas são a base do ecossistema vegetal. Nessas condições adversas, elas conseguem se adaptar. Elas são encontradas em biomas como a tundra e as florestas tropicais. Por que floresta tropical? Qual que é a chave da floresta tropical? Água, né? Então, um ambiente que tem bastante umidade. E são responsáveis por reduzir o risco de erosão, porque elas cobrem a camada do solo, não deixando ficar aqueles pelote e poder rachar, tá? Além de servirem como reservatório de água e nutriente. Por quê? Porque elas precisam armazenar água, porque depende da água para a reprodução. Tá? De uma maneira bem simples, eu fiz as características da briófita. A próxima aula a gente vai falar das pteridófitas, que são as samambaias e os musgos. Até a próxima aula.